Alberto Angerami, pela sua posição e compreensão em sustar o que estava sendo exigido para 2016, essa adaptação que seria impossível de ter um êxito. Depois, dizer que achei muito interessante, porque estive conversando a partir dessa audiência com os transportadores escolares, né? E foi mencionado aqui, e eu achei muito importante para dar clareza ao que nós estamos discutindo, o zero de fatalidades no transporte escolar. Olha, nós estamos falando de números altíssimos de acidentes no Brasil. É zero, zero é zero, gente. Não teve nenhum acidente. Acidente com lesão grave, até onde eu saiba, nenhum também. Então, isso é muito importante levar em consideração. E eu quis saber como são esses transportes escolares, pelo menos os da minha cidade, os que eu pude entender, né? Já existe no banco, no banco não é reto, não é um banco como um micro-ônibus ou uma van. É um banco que a criança senta, mas tem um lugarzinho para pôr o pezinho, e ele é mais curtinho. Então, ele é adaptado para criança, ele já é adaptado para criança. E é um ônibus, pelo menos na cidade de São Paulo, ele é obrigado a andar a 30 por hora. Talvez também isso tenha ajudado, e também a responsabilidade dos condutores escolares, no sentido de levar 20 crianças, é alguma coisa muito séria, tem levado a essa diminuição muito sensível de acidentes. Bom, a partir dessas constatações todas, eu também ouvi quando foi Dona I. Jacinto Neto colocou, né, e eu achei muito adequada a sua preocupação, a sua proposta, da participação de todos que trabalham na área, terem pelo menos uma suplência, alguma fala, porque o que eu percebo das resoluções que vêm, porque as pessoas vivem no cotidiano, é anos-luz, não tem nada a ver. Até eu falaria, eu pediria também, mais consulta também com as mães que são interessadas. Porque eu fiquei pensando, eu posso estar enganada, porque eu não sou uma expert nisso, mas se você puser a cadeirinha para... isso que está sendo sugerido, não vai dar uma bela de uma confusão? Cada vez que for entrar uma criança, põe, tira. Eu lembro quando meus filhos usavam transporte escolar, pequenininhos, e eu mesma usei transporte escolar, né? Eu lembro que às vezes mudava o tipo de trajeto, às vezes levava 1 hora para chegar em casa. Isso não vai acarretar também um tempo muito maior de locomoção para cada criança, tirar e pôr, tirar e pôr, tirar e pôr? Gente, você imaginou uma criança de 2, 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ficar 40 minutos numa van já é ruim. Agora, se for inventar tudo que estão querendo inventar, para algo que está funcionando, e nós estamos vendo turbulência sendo criada, eu acredito que é muito difícil ser a favor de algo que vai trazer novidades, entre aspas, que numa área que a segurança até agora não mostrou nada de equivocada, né? Que foi trazido por uma internauta que até nos Estados Unidos não existe isso de cinto de assim ou cinto de assado. Então eu fico muito querendo saber mais. E o que eu muito na dúvida de tudo isso que está sendo produzido. Nós já tivemos o kit de primeiros socorros, depois nós tivemos aquele do incêndio, agora estão inventando a cadeirinha, para depois desinventar tudo e dizer que não precisa. É muito sério. Nós estamos falando com pessoas que dão a sua vida nisso, que trabalham cotidianamente há anos, que investiram todas as suas economias para comprar veículos dessa natureza que são satisfatórios até hoje. Não tem nada de acidente para falar que tem que ser mudado. De onde vem essa criação? De onde vem essa exigência? De onde surgiu essa brilhante ideia? Isso é uma pergunta que eu gostaria que fosse respondida. Eu gostaria, se alguém da mesa
souber, me diga de onde veio essa brilhante ideia de fazer tudo isso. E aí vejo a animação do senhor Luiz Mohan, que diz, olha, nós podemos fazer, nós vamos poder fazer os estudos, vai demorar alguns anos. Eu gostaria de perguntar, primeiro de tudo, e não sei se é uma pergunta ao senhor Angelano agora, eu não sei, e deve ter, imagina, Denatran, condição de fazer os estudos, pré-estudos adequados, se nós temos que fazer esse investimento. É muito complicado um investimento desse, muito grande, tanto para a própria criar isso, como para obrigar todos os condutores escolares. E seria interessante saber se realmente vale a pena este esforço. Se der que vale a pena e que fará uma diferença extraordinária, aí nós temos que pensar na outra etapa, como nós vamos financiar isso. Porque eu acho que o que foi levantado aqui é justíssimo também. Não, você não vê nenhum transportador escolar que está numa situação muito nababesca para poder simplesmente ir no banco e trocar o seu veículo. A maioria está pagando o seu veículo por causa de todas as dificuldades econômicas, inclusive no transporte que é de prefeitura e no que é privado, porque os bancos não vai fazer um empréstimo no banco hoje e ver como é que é. Então, acho que todas essas ponderações deverão ser levadas em conta antes de partirmos assodadamente. Não, então a Favea vai fazer um projeto, daqui 4 anos está pronto. Não é assim, né? Eu acho que essas questões são muito sérias, precisam muita maturidade para que a gente possa resolver. Muito obrigada, era isso que eu tinha a dizer. Senadora Marta, eu acho que... Ali, eu esqueci uma coisa, eu ainda queria falar que eu fiz essa proposta, o PDS 374, que susta a resolução do CONCRAN, e queria fazer aqui um pedido de público para Vossa Excelência, se pode ser o relator na Comissão de Justiça. Com certeza, com certeza. Ótimo, teremos um bom relator. Isso deve voltar para a Câmara, e aí já vamos poder contar com o deputado Arnaldo Faria. E a outra questão também que eu gostaria de colocar é que fiz um PLS, um projeto de lei 693, para alterar o Código de Trânsito, que para o CONTRAN poder, antes de fazer qualquer resolução, porque a nossa experiência tem sido assim, bastante desagradável para a população, aí eu digo brasileira, citando novamente primeiros socorros, etc., etc., que tenhamos sempre uma audiência pública antes de qualquer resolução que impacte desta forma, como Kitty disse as coisas variadas, a população brasileira. Obrigada. Bom, antes que o representante do Denatran se manifesta, né, eu gostaria de perguntar a Vossa Senhoria para clarear um pouquinho. Primeiro, digamos, com relação ao Inmetro, se ele apenas permite agora, digamos, aceita o cinto com 2 pontos de fixação. E a outra seria se a iniciativa de sustação, digamos, dos efeitos dessa resolução, quanto tempo se levaria? Porque nós temos o trâmite normal do decreto legislativo, que terá que passar aqui, digamos, e também na Câmara. Mas havendo, digamos, disposição e iniciativa do próprio Conselho Nacional de Trânsito, em quanto tempo nós poderíamos contar com esta manifestação da sustação? Bem, vai ser dia 17 de novembro, próximo mês. E vai ser colocado em pauta essa questão do adiamento, em primeiro lugar. Quando se edita uma resolução, são ouvidos órgãos técnicos do próprio CONTRAN que dá respaldo ao Denatran. Aliás, do Denatran que dá respaldo ao CONTRAN. E, além disso, nós temos as câmaras temáticas, que são compostas por pessoas da sociedade civil, técnicos, experts nos assuntos tratados, que analisam para que nós possamos editar um ato administrativo, que é a resolução. Além do mais, nós temos um fórum consultivo que foi restabelecido no Denatran, que são
pessoas de todos os estados ligadas ao trânsito, e quando vamos colocar em pauta uma resolução, uma minuta de resolução, o Fórum Consultivo dá o aval ou não, autoriza ou não. Eu estou aqui com o meu engenheiro, o Milton, que tratou do assunto cadeirinhas e que é um especialista em equipamentos de segurança nos veículos. Na realidade, desde que foi editada a Resolução 277, os pais, muitos pais, e as redes sociais mostram isso, diziam: por que nós temos que transportar com tanto zelo os nossos filhos e os veículos escolares não são obrigados a usar esses equipamentos de retenção? Essas perguntas eram feitas dezenas, centenas e milhares de vezes. Óbvio que nós fomos instados a tomar uma providência porque recebemos várias representações de entidades de proteção às crianças. O nosso objetivo maior hoje, lá no Denatran, é preservação de vidas. Porque o número de acidentes no trânsito brasileiro chega a ser uma catástrofe. São mortos, 50 mil mortos, o trânsito em geral. Nós não podemos raciocinar só em termos de São Paulo. O que vem acontecendo no Brasil inteiro com relação a acidentes é realmente de assustar. Na Guerra do Vietnã, em 13 anos, morreram 58 mil soldados. Aqui, num ano, morrem o equivalente a isso, 50, 51 mil pessoas. Então, o nosso grande trabalho é a preservação de vidas. E temos recebido recomendações quase que diárias: não mexam no bolso do trabalhador. Eu sou apenas um profissional, não sou filiado a partido político nenhum, estou tentando buscar com as minhas ações o bem comum, sempre. Óbvio que eu estou aberto ao diálogo, só não compareci na Câmara que eu bati o joelho, não podia andar. Mas eu estou sempre pronto a discutir, ninguém é dono da verdade, nós voltamos atrás, todas as ponderações que estão sendo feitas aqui vão ser bem analisadas, inclusive em São Paulo. Eu disse e convidei representantes da categoria para participar, assim como ouvintes, da reunião do CONTRAN. É um colegiado. Eu não decido. Eu posso expor a minha opinião, mas são os membros do CONTRAN que vão decidir. Eu estou muito sensível com tudo aquilo que foi colocado, e são pessoas idôneas, pessoas que colocam bem as coisas. Então, nós vamos sim acertar da melhor maneira possível, porque o grande objetivo de todos, meus filhos, 5 filhos, usaram o transporte escolar, se afeiçoaram no transportador. Eu sei que os transportadores escolares se afeiçoam nos alunos, nos estudantes, nas crianças. Sente saudade durante as férias. Uma vez fui surpreendido pelo meu transportador escolar, disse: poxa, eu estava com muita saudade dessas crianças durante as férias. Então eu sei que é uma categoria esclarecida, ponderada. Nós temos tido um diálogo respeitoso e vamos continuar com esse diálogo respeitoso. Nós queremos o melhor. Todos nós buscamos o quê? A segurança das crianças. E isso vai acontecer. A seguir, vamos ouvir o nosso senador por Santa Catarina, Dário Berger. Bem, senador Dalírio, preliminarmente eu quero saudar a todos os expositores e cumprimentar os autores do requerimento, do qual Vossa Excelência faz parte, junto com o senador Paulo Bauer, e com a expressiva também contribuição da senadora Marta Suplicy, a quem eu também quero cumprimentar. Bem,
quero saudar de maneira especial os expositores, na pessoa do meu prezado amigo Pedro Januário, que representa o Sindicato dos Transportadores Escolares de São José e região. Esse município foi um município que eu tive a honra de dirigir os seus destinos por 2 mandatos consecutivos. E, evidentemente, que muito me honra observar aqui a presença do Pedro Januário, representante dos interesses daquela comunidade no tocante, sobretudo, ao transporte escolar. Bem, indo direto ao assunto, para entender de maneira mais objetiva o conteúdo e os nossos interesses com relação a esse assunto aqui, sobretudo para quem está nos assistindo através da TV Senado, através da Rádio Senado, através das redes sociais, das quais já tivemos inúmeras participações, é bom que a gente explique um pouquinho mais didaticamente o objetivo desse nosso encontro. Que esse serviço, pelo que eu percebo, é um serviço que opera através de credenciamento dos órgãos municipais e dos órgãos de controle de trânsito próprio.